Bom dia, meus queridos. Glória a Deus, graça e paz. E eu repito que eu sempre gosto de falar: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Como que você tá? Como que foi a sua noite? Descansou? Teve aí algumas petições diante de Deus? Eu confesso que tive aí várias. Espero em Deus que Ele tenha ouvido o meu clamor, aquilo que está no meu coração. E eu acordei com esse pensamento, né? Deixei até um tópico aí, porque a nossa conversa sincera diante de Deus faz toda a diferença. Porque se nós fôssemos agir, gente, somente pelos nossos pensamentos, por aquilo que muitas vezes a gente pensa, talvez os resultados não seriam tão bons. Mas graças a Deus que o doce Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim, por você, por todos nós. A verdade, até os nossos pensamentos, ele não alcança aquilo que a palavra nos afirma, que nem pensar muitas vezes sabemos pensar. Então Deus nos ajuda em tudo para a glória dele. Para pensar um pouquinho comigo. Imagina, gente, se Deus chegasse hoje diante de você, chegasse até você hoje e dissesse: pode pedir o que você quiser, pode pedir, qual é a tua petição? Você imagina se assim o Senhor chegasse diante de você e te desse esse direito, hoje, não é ontem nem o amanhã, é hoje. Pode pedir o que você quiser e eu darei a você. Gente, o que faz eu pensar é que a gente pede as coisas. A gente, mesmo não falando, nossos pensamentos, as coisas que estão no meu, no seu, no nosso coração, chega até diante de Deus. Porque Deus sonda todo ser humano na face da terra. E o mais interessante, Deus conhece a voz de cada um. Ele nunca vai se confundir. Ele sabe o choro, ele conhece o choro de cada um. Eu digo mais, ele sabe o derramar de cada lágrima, de cada situação. Ele sabe, por exemplo, se nesse momento você está com um sorriso no rosto, mas uma tristeza profunda na alma. Ele conhece, ele sabe, mas ele sempre vai esperar de mim, de você, sabe, uma petição, uma conversa, sabe, uma oração sincera, sem rodeio, sem ter que dar desculpa ao A ou B ou C. É dizer de fato o que ele quer que você fale. E sabe, às vezes eu fico matutando e pensando, e quando eu mergulho na palavra, porque a ideia do Café com Deus é você trazer um momento de reflexão, um momento de uma palavra que vai te ajudar, que vai me ajudar a vencer cada dia, um dia na presença de Deus. Agora tem uma coisa que você tem que parar para pensar. Se você estiver, gente, conversando com Deus, orando por coisas que são auto-indulgentes, será muito duvidoso manter uma comunhão viva com Ele e ter a sua palavra em você. A Bíblia é muito clara, por exemplo, quando você vai lá no livro de Reis, em 1 Reis, eu já quero te convidar, 1 Reis capítulo 3, nós temos uma oração sincera de alguém que acabara de assumir uma tremenda responsabilidade. E ele começa assim, em 1 Reis capítulo 3, anote aí, por favor, 7, versículo 7 a seguir, eu vou ler aqui e você me acompanha. Olha o que este homem deixa registrado aqui, Salomão. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, e nem sei como sair e nem como entrar. Aqui não é questão de idade, é questão de humildade. Ele estava reconhecendo tamanha tarefa que estava agora sobre seus ombros. Aí ele continua: e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande,
que nem, olha bem o que ele fala, que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. Aí no 9, olha o 9 que lindo, gente. Ao teu servo, pois dá, olha bem, ao teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse, olha bem, que Salomão pedisse esta coisa. Ele pediu, ele conversou, ele orou, está conversando com Deus. Aí no 11, tá? 3:11, eu estou no 11. E disse-lhe Deus, por quanto pedisse esta coisa, e não pedisse para ti o quê? Riqueza, nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei o quê? Um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, meu Deus, olha, antes de ti, tá? Teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. Você entende porque às vezes eu chamo a atenção falando que temos que ter uma conversa muito sincera com Deus. Porque a oração, gente, se ela é uma conversa sábia, se você não fica fazendo rodeio, nós temos um mau costume e muitas vezes queremos apontar motivos. Porque eu sou fraco. Gente, tem coisas que a gente tem que admitir que fizemos porque quisemos fazer. Falamos porque quisemos falar sem pensar e falamos. Ou às vezes falamos pensando, refletindo que queremos e desejamos muitas vezes o mal do próximo. A coisa não é escondida. Deus conhece o que está no teu, no meu coração. Às vezes a gente não quer admitir a nossa rebeldia, insubmissão. Não queremos. E Deus é tão sábio que Ele coloca sempre pessoas, justamente algumas pessoas, para nos ajudar a vencer este mal de ser insubmisso, de ser rebelde. Esse mal muitas vezes de nós não querer compartilhar até certas atitudes que vai contrariar o que a Bíblia ensina. A oração sábia, a oração tendo entendimento, tendo compreensão e humildade diante de Deus, ela traz bons resultados. Por isso que eu comecei, imagine Deus, se Deus viesse até você hoje e dissesse, peça o que você quiser, eu darei a você. Gente, foi o que aconteceu com Salomão. Mas como Salomão tinha suas prioridades em ordem, ele respondeu da maneira certa. Ele disse, agora Senhor, meu Deus, fizesse o teu servo reinar em lugar de meu pai. Mas eu não posso, né? Mas eu não passo, melhor dizendo, de um jovem, eu não sei o que fazer. Olha a sinceridade. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir, gente, entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? Está lá em 1 Reis, capítulos 3, 7 e 9. Agora vamos pensar um pouco. Aqui fala de discernimento. Ele buscou discernimento para governar. A verdade, o que falta muitas vezes para muitas pessoas que diz ser servo de Deus, discípulo do Senhor, é ter discernimento. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos entrando no final dos tempos. Tudo que você olhar, preste atenção, há um vírus se alastrando, pessoas morrendo na Europa, começou lá na China, agora
Sutilmente eu vi no Instagram uma notícia que alguém aqui já em São Paulo, aonde? Em São Paulo. Mas as coisas não se alastram, não está se dando alarme, por quê? Porque tem carnaval. Vai estragar o carnaval? Vai estragar a carne? Vai? Entendeu? Vai estragar essa festa e nós sabemos para quem? Não. Mas a gente tem que estar atento a tudo e a toda situação. Orar a Deus. Eu não vejo. E eu estou orando a Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, dos teus escolhidos. Tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, saindo nos valados, pelos caminhos, falando da tua palavra. Então nós temos que começar a usar aquilo que a Bíblia nos deu como autoridade espiritual. Ter discernimento do bem e do mal. Muita coisa que está acontecendo é um aviso que Deus dá à sua igreja. Se prepare. Eu estou à porta, está tudo preparado. A Bíblia fala sobre isso, pelo amor de Deus, mas parece, gente, que a ideia é pregar que tudo vai dar certo, todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai ter seu carro, sua casa, todo mundo vai se casar, todo mundo vai ter sua namorada, namorado, noiva, noivo, né? Todo mundo vai colocar uma aliança no dedo, tudo vai ser bonitinho, tá tudo ótimo, olha, a porta vai se abrir, o emprego vai acontecer, parece que tudo o resultado é positivo, mas não observa o que está acontecendo ao redor do mundo. Os avisos que a própria palavra deixou para nós estarmos antenados com a volta do Senhor Jesus. E muitas vezes essa oração, ela não pode ser só levada em conta que deu certo a este homem chamado Salomão. Ele deixou aqui um registro dizendo que ele pediu para ter um coração, e nesse coração que ele pediu, ter discernimento do bem e do mal. É aí que está. E muitas vezes esse discernimento, né, ter um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal, para governar. Aliás, é nos dado o direito de livre-arbítrio para saber governar sempre da melhor forma a nossa vida na terra em relação às coisas do reino de Deus. Mas como que você tem governado a sua vida? Como que você tem governado de fato o que você é no seu lar, na sua casa? E aí que é a questão. Se as pessoas que estão ao seu redor, como família, como esposa, como esposo, como filhos, eles não veem você um governo estabelecido segundo a palavra de Deus, ou seja, eles não veem um testemunho, eles não veem, sabe, aquilo que é falado na prática como ato de fé, aí tem um sério problema. Por isso tem que buscar de Deus ter esse sentimento que Salomão expressou, ter um coração cheio de discernimento da parte de Deus, um coração com a sabedoria de Deus. E outra, tá certo que o texto diz que antes dele e nem depois se levantaria uma pessoa dessa forma, porém tem uma coisa que a gente não pode esquecer: o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia a toda a verdade, ele nos dá a sabedoria, ele vai nos revelar a vontade do próprio Deus. Ele tenta sempre nos convencer, a mim e a você, de qualquer que seja um erro, sabe, que a causa desse erro é nos afastar de Deus. Então ele nos ajuda a não nos afastar de Deus. Eu te pergunto, qual foi a tua petição hoje? Qual foi a tua oração? O que você conversou com Deus? A resposta de Salomão, segundo o texto, gente, agradou a Deus. E Deus deu a ele o que ele pediu. Você pode perguntar, mas Deus faria isso por mim? Se eu hoje clamar, se hoje eu dobrar o meu joelho, se hoje eu orar com toda sinceridade, se hoje eu me apresentar diante desse Deus tão santo, mesmo eu estando na situação que eu estou, da forma que eu estou, será que Deus hoje, ele vai me ouvir? Ele vai me conceder? Oh, querido, espere um pouquinho que Deus tem uma resposta para você. Deus tem algo para você. Não se iluda, gente, com tantas coisas que a mídia gospel tem colocado aí. Porque quando você entra no teu quarto, quando você entra na tua casa, quando você começa a viver a tua realidade, é tudo aquilo que se fala, é tudo aquilo que se apresenta. E aí que tá, porque cada um
Vive a sua realidade. E dentro da sua realidade é você e Deus. Por isso que a palavra nos ajuda a ter a resposta do trono da graça de Deus. Pois bem, será que Deus faria isso por mim? Será que Deus faria isso por você? Vamos ver o que Deus tem para mim e para você. Hoje é um café com Deus. E esse café com Deus tende a sempre nos trazer uma resposta do trono da graça. Eu costumo dizer que todo café com Deus é uma palavra revestida com poder celestial. Sim, querido, eu digo para você, sim, Ele faria. Ele faria sim, sabe? Então, Deus deu a ele o que ele pediu. Aí você pode sim ter esse pensamento. E eu? Deus faria a mesma coisa por mim? Deus faria a mesma coisa pela minha família, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelos meus amigos? Vamos pensar, sim, Deus faria. Deus faria. Mas não vamos perder uma condição que a Bíblia ensina, que a Bíblia mostra como Deus responderia a minha, a sua petição. A questão é que muitas pessoas oram dias, meses, anos e anos e nunca se deu conta de uma condição para estas respostas acontecer. É onde eu gosto de mostrar a você que eu, como ministro do Evangelho, sou responsável de mostrar na palavra aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. E muitas vezes, eu mesmo ministrando a você, estou sendo completamente lavado pela palavra e ministrado pela palavra. Você já leu João capítulo 15, 7? Já leu lá? Lá tem uma condição de resposta de oração. Então, qual é a condição? Está lá. Se vocês, eu, você, nós, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí vem a questão. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Está respondido? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A questão é permanecer em Deus, permanecer na pessoa do Senhor Jesus é agir como Ele, pensar como Ele, ter atitude como Ele sempre teve. A palavra é a bússola. Se a palavra de Deus permanece em você, você está enquadrado na palavra. A questão é, você só pode responder no que e em que você permanece. Aceitar o que eu estou falando não é difícil. A questão é a prática. Então é muito legal quando você escuta um grande orador da palavra de Deus. Alguém que de fato domina o dom da palavra. É lindo, é maravilhoso. E a prática fica onde? A prática, ela vem como princípio, ela vem como princípio de obediência. Então não adianta cantar maravilhosamente. Então não adianta tocar um instrumento com um domínio maravilhoso. Não adianta você, ser responsável por alguma situação na igreja, como responsável para cuidar de alguma situação em relação às coisas da casa do Senhor, mas não ter o princípio de obediência. Sacrifício de tolo. É um sacrifício de tolo. O Deus que você serve, o Deus Santo, Jeová, Yahvé, o nosso Senhor Jesus, o que Ele mais espera de mim, o que Ele mais espera de você, é o que está em João 15, 7. Ter esse princípio de obedecer, de obediência. É de fato quando você lê, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Olha, Jesus é claro aqui. A condição é essa. Então a sua resposta, ela será de fato atendida. Sua resposta, melhor corrigindo, a sua petição, a sua oração será de fato respondida, de acordo com João 15, 7.
permanecer em Jesus e as palavras do Senhor Jesus permanecer, ser viva, você ser uma pessoa que pratica de fato. Gente, se você estiver caminhando em estreita comunhão com quem? Com Deus. Vou repetir. Se você está ou estiver, e eu vou usar até melhor esta palavra, se você está caminhando em estreita comunhão com Deus, e a palavra dele estiver no seu coração, fez morada, criou raiz aí no seu coração, você vai orar, você orará por coisas que de fato tragam e vão trazer a glória para Deus. Para Deus. Mas se você estiver orando, gente, por coisas que de fato são indulgentes, por coisas que nada vão enaltecer, glorificar ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, será muito duvidoso que você mantenha uma comunhão viva com Ele e ter a sua palavra em você. Hoje o que eu quero dizer para você, a oração sincera, a oração, a conversa diante de Deus Pai, sabe? Diante dele, mas com toda a sinceridade, sem esconder nada. Falar de fato o que tem que ser falado. E você assumir o compromisso de cumprir esta palavra, esta oração, nos alinha de fato, essa oração nos alinha de fato com a vontade de Deus. Entendeu agora? Toda oração, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus, porque Ele é soberano, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, com certeza você terá a resposta de Deus. Eu muitas vezes sou pego mesmo, sabe? Com ataques, não no sentido tão físico, mas no sentido espiritual. Por quê? Porque todas as vezes com o meu coração elevado, a conquista, sabe, do evangelho, de evangelizar, de plantar a palavra, eu tenho que fechar os olhos para algumas coisas e crer que Deus sempre vai me levar na hora certa, aonde eu vou lançar a palavra e Ele vai trazer vida para quem precisa ter vida. Ser um atalaia, ser realmente um querix, que vem da palavra querigmar, aquele que é um proclamador, aquele que prega o evangelho. Quem vive de fato, gente, lançando a palavra, sem esperar um holofote, sem esperar um aplauso, sem esperar o reconhecimento de uma multidão, essas pessoas, que eu sei que são muitos pelo mundo, essas pessoas, poucos são notados, poucos têm seu destaque pela uma mídia, mas são essas pessoas que de fato, tem uma oração e ora com sinceridade. Hoje eu digo para você, é o seu dia de você ter uma conversa sincera com Deus, apresentar diante de Deus e dizer quem de fato você é. Quem de fato você é. Falar, Senhor, eu sou isso. Eu tenho feito isso. A maneira de eu viver até o dia de hoje era assim. Mas eu quero viver o que está escrito em João. Olha que coisa linda, capítulo 15. E verso 7. Eu quero que de fato o Senhor permaneça em mim 100%. E eu quero, Senhor, que a Tua palavra adentre na minha vida, totalmente me completando, para que eu possa, no abrir e fechar da minha boca, realizar não a minha, mas a Tua vontade. Que lindo, né? Que Deus te abençoe, que você receba meu abraço, que hoje, em nome de Jesus Cristo, você querido, você minha querida, você mulher de Deus, você homem de Deus, tem agora a resposta de Deus, e aquilo que você tanto estava aguardando, você agora tem entendimento que tudo que tem que acontecer e vai acontecer é para a glória de Deus. Se você entende isso, as respostas virão. O agir de Deus acontecerá, a tristeza vai sair, a alegria vai entrar, a vida de Deus vai fluir em você, na sua família, na vida daqueles que você tem buscado e orado, para a glória de Deus. Acontecerá a salvação, acontecerá o milagre, acontecerá em nome de Jesus Cristo a verdadeira libertação. Para a glória de quem? Para a glória de Deus.
Você crê? Então diga amém, tome posse, que você medite, que você reflita no que foi falado e não duvide, porque o Espírito Santo, ele conhece a mim e a você, e eu sei que todas as vezes que eu entro nessas lives, tanto de manhã como à tarde depois das 15 horas, eu não falo com parede. Deus manda falar com quem ele escolheu. Você é escolhido, você é escolhida para a glória de Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Tenha um bom dia com a graça de Deus. À tarde, depois das 15 horas, eu volto com você, sabia? Te aguardo para a glória de Deus. Amém? Oh, Papai do céu, completa o que o Senhor hoje começou a fazer e realizar na vida deste homem, desta mulher, para a tua glória. Gente, fica com Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Shalom e bom dia.